Olá, alunos. Sou a professora Denise, da Rede Municipal de Ensino de Brotas, do 5º ano. Essa semana, vou estar junto com vocês para dar algumas explicações sobre as atividades da apostila de matemática. Vocês hoje vão pegar a apostila, abrir na página 217, pegar lápis, borracha, o material que vocês vão usar, certo? Vocês, então, hoje vão estar fazendo uma revisão do conteúdo da semana passada, que são as classes dos bilhões, dos milhões, ordens, certo? Dos números. Então, veja 4 situações em que aparecem números das classes dos milhões e bilhões. Letra A. De acordo com alguns estudos, o número aproximado de insetos no mundo está em 5 milhões e 10 milhões. Então, vocês vão ler todas as letras A, B, C, D. Depois, vocês vão decompor no quadro de ordens os números que aparecem nos itens A, B, C e D. Então, aqui na tabela, vocês vão poder acompanhar, olha, observando sempre as ordens, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, assim por diante. E também observar as unidades, dezenas, centenas. Então, vocês vão colocar os números das letras A, B, C e D nesse quadro, certo? Essa é a primeira atividade que vocês vão fazer. Na próxima página, 218, vocês vão fazer as atividades. Letra B, escreva a leitura de cada um desses números. Então, como que é? Vocês vão escrever como se lê cada número, certo? Letra C, quantas classes e ordens tem o número 7.500? Então, vocês vão ver, pode até contar as ordens, né? E ver também, observando na tabela, as ordens e as classes, certo? De acordo com a tabela. Letra D. E o número 72 bilhões. Então, número 2. Complete a tabela com o antecessor e sucessor imediato dos números dados. O que é imediato? É o número que vem logo após e o anterior, certo? Então, nós temos aqui 3.500. Qual é? Eu vou fazer para vocês o primeiro, para vocês verem como que é. Então, 3. Eu vou fazer o primeiro como exemplo, certo, gente? Aí, depois, os próximos, vocês podem continuar, certo? Pode subir. Agora, no número 3, vocês vão completar a tabela com o valor relativo e o valor absoluto de cada algarismo em destaque. Em destaque, os números estão em negritos, olha, o 3, 6, esse 3... certo? Então, vocês vão colocar o valor relativo do número que está em negrito. O valor relativo é um número que depende da posição que ele está, certo? Então, no caso aqui, olha, que posição e ordem está o número 3? Então, vocês vão colocar o valor relativo. Agora, valor absoluto é o valor do algarismo. Então, por exemplo, aqui no caso é o 3, certo? Então, vou também fazer o primeiro como exemplo para vocês. Certo? Então, é isso, olha. O valor relativo do número e o valor absoluto. Aí, vocês continuam fazendo os demais algarismos.
Número 4. Veja o crescimento da população brasileira segundo o IBGE. Complete o quadro com os arredondamentos. Então, na aula passada, da semana passada, vocês viram como que é o arredondamento, que tem algumas regras. Então, por exemplo, se o número que eu vou arredondar, ele for menor que 4, de 4 para menos, eu vou arredondar para menos. Se ele for de 5 para mais, então eu vou arredondar ele para o número maior, para mais. Então, veja bem, aqui é a unidade de milhão. Então, vocês vão ter que consultar a tabela, certo? Aquela que nós preenchemos na página 217, para vocês poderem ver aonde é a unidade de milhão. Então, é só vocês irem seguindo a ordem. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, unidade, centena de milhar, certo? Aí vocês vão arredondando, seguindo a ordem, aquela regra que vocês já aprenderam na semana passada. Então, eu vou arredondar o primeiro número para vocês verem. Qual que é a unidade de milhão? É menor que 4? Então, eu vou arredondar para menos. Certo? Se fosse aqui maior, de 5 para mais, ia ficar 15 milhões, certo? Por hoje é só. Aí nós vamos encontrar na próxima aula de matemática. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number, but